Você tocou no assunto aí que eu quero, digamos, desmistificar uma das coisas que eu logo de início aqui comentei, que é a curva de Laffer. Quando se fala isso, eu acredito que a maioria das pessoas não tem, digamos, a percepção do que significa isso. Então eu queria que você falasse qual o significado e o que ela representa, digamos, no mundo real. Dentro das minhas possibilidades, porque eu sou um assessor de investimento, tenho uma vivência empresarial, sou programador de computador desde os 13 anos de idade, eu fazia todos os programas da empresa lá, então a gente entende um pouco de algumas coisas. Eu não sou economista, não sou consultor de investimentos, analista, gestor, mas a gente tem experiência. A curva de Laffer é o seguinte, existe um ponto que quanto mais você aumenta o imposto, chega um ponto que não dá mais para aumentar imposto, começa a cair a arrecadação, porque o valor do imposto gera um custo tão alto, um preço tão alto na mercadoria, que as pessoas não têm mais como comprar. Se não tem como comprar, a economia não gira. A economia não gira, não tem mais faturamento, não tem mais recolhimento de imposto. O recolhimento de imposto começa a cair. Até porque aí o empresário, mesmo que ele esteja informal, ele vai para a informalidade. Não consigo pagar essa carga por aí, não é, Richard? Ele não consegue sobreviver. Ele não consegue sobreviver. Agora veja bem, uma alta de impostos com uma alta taxa de juros, a margem do... eu ouço falar, e isso é uma mentira, que fala-se o seguinte, a culpa da alta de preço é do empresário. O empresário não aumenta preço. A alta de preços é a expansão econômica. O que é isso? Joga-se dinheiro na economia, acima da capacidade produtiva do país. E aumenta o imposto. E aumenta juro. Sim. Esse dinheiro que é jogado na economia, aquece a economia, gera inflação. É obrigado a aumentar imposto. Sim. Não é obrigado a aumentar imposto, mas é obrigado a aumentar juro para conter a inflação. Sim. Só que com a alta do imposto, a margem de lucro do comerciante fica espremida. Aí chega um ponto que ele tem que aumentar o preço, senão ele não consegue pagar imposto e não consegue pagar os juros, porque muito comerciante precisa pegar dinheiro emprestado para fazer a rotatividade de estoque. Vou dar um exemplo, quem importa? Às vezes a pessoa importa, tem que pagar 10% antecipado daquilo que a indústria vai produzir daqui a 6 meses no exterior. E são 6 meses pagando antecipado para chegar no Brasil, para depois ter que vender e receber com 30 dias de prazo. Então não tem capital de giro, tem que pegar no mercado. Tem empresário que pegou dinheiro emprestado, quando o CDI estava 2%, o CDI mais 6%. Hoje o CDI mais 6% é 20%. Na época ele pagava 8% de juro, hoje ele paga 20%. Não consegue, com alta de imposto ainda, não consegue pagar, não fecha a conta. Então não é o empresário que aumentou o imposto. A causa não é ele quem deu causa, ele só repassa. Não, a margem de lucro dele está espremido, muita gente no zero, muita gente no negativo. Eu acredito nisso, porque... E nesse aspecto, nós já estamos no limite da questão da curva, então, de Laffer, ou seja, nós estamos no limite da cobrança de impostos? Ninguém sabe, porque o que acontece? A curva de Laffer ela é de dinâmica. Ela é uma coisa que tem que ser medida dia a dia. Mas, o que está acontecendo hoje? Tem uma equipe econômica que fala, um executivo fala, vamos gastar. O executivo fala, vamos gastar. Vamos gastar. Mas está acima da arrecadação. O que nós vamos fazer? Vamos aumentar imposto. Beleza, aumentou o imposto. Está gastando acima da arrecadação, acima da capacidade produtiva, isso gera inflação. Mas está gerando inflação. Não, mas aumenta a Selic. A Selic, para quem não sabe, são a taxa de juros que o governo paga para quem empresta dinheiro para o governo. Vamos aumentar o CDI. O CDI, o aumento da taxa de juros é para as pessoas pegarem menos dinheiro emprestado. Desincentivar, né? Desincentivar o gasto. Tomar. Não incentivar o gasto. Conter o gasto. Mas de um lado você quer conter um gasto e de outro você gasta além do orçamento
e você ainda quer aumentar o imposto. Então, assim, é um carro. Imagine um carro, você precisa descer a serra. Você pisa no freio, mas mete o pé no acelerador no último. E vai descendo a serra com o pé no acelerador no último, e pisado no freio. Bom, se tirar o pé do freio, cai no abismo. Se tirar o pé do acelerador, o freio não funciona mais, porque já queimou. Já queimou. Então chega um ponto, quando se atinge um determinado ponto, que a economia começa a entrar em declínio, não adianta diminuir imposto naquele momento, fazer qualquer coisa naquele momento. Vai demorar 6 meses, um ano, 2, para se recuperar. Não é imediato. Não é imediato. Sabe? Então é isso que está acontecendo hoje na economia. E a minha opinião aqui, não sou eu que estou dizendo, é o que eu estou ouvindo, estou assistindo, estou vendo os analistas. Né? Até botar um parênteses aqui, que isso é geral. Isso é conhecimento, domínio público. É só as pessoas entrarem para ver reportagens de pessoas sérias, que é essa análise que eles estão tendo. Tá. E você tocou num ponto aí também que, digamos, nesse limite que nós estamos aí, que nem você explicou, é muito dinâmico, não dá para saber, porque a economia vai falar, né? A dinâmica de mercado. E você comentou o aspecto aí que é o que eu imagino. O mercado, ele reage não no presente, ele já precifica o futuro. Exato. Tanto que, por exemplo, as perspectivas, digamos, de aumento já estão contratadas também, porque antes a culpa era do Campos Neto, que era o presidente do Banco Central. Agora, como é pessoal que ele colocou lá, parece que é todo mundo, até do comitê inteiro, acho que é todo, Galípolo agora, agora não é culpa mais do presidente do Banco Central, quer dizer... Olha, nós tivemos empresa. A culpa é sempre do dono da empresa. Ponto. Se o funcionário errou, porque você não treinou direito. Ponto final. Se o funcionário fez uma coisa errada e você não tomou atitude, a culpa é sua. Também. Não adianta um chefe de executivo falar que a culpa não é dele. Sempre é. Sempre é. Sempre é. Agora, o que acontece? Nós estávamos... Nós não, os economistas. Quando eu falo nós, aí vamos falar o mercado. Há 2 anos atrás, falava-se de uma Selic de 9% e esse ano 10%. O ano passado 10%. Nós estamos em 12%. Já furou 25%, acima dos 10% e muito, né? 12%. Estamos em 13,25%. Já estão falando em 14,25%. Já ouvi hoje gente falando a 15,5% até 16%. Por quê? É uma bola de neve. Pera, se não for tomada atitude na economia, pode continuar subindo a Selic. Então, não dá para prever. Aí como nós temos escritório de investimento, temos conversado com as pessoas, olha, nós teremos 2 anos de estabilidade. O que vai acontecer amanhã? Amanhã, não estou brincando, amanhã, dia de amanhã, dia 12. A gente não sabe. Pode vir um novo imposto, um novo gasto, alguma coisa. Então, são 2 anos de muita volatilidade. Nós, no nosso escritório, nós estamos, por orientação até do banco que nós trabalhamos, olha, vamos no conservador. Conservador é CDI. Vamos trabalhar no CDI e esperar para ver o que vai acontecer. Nada muito arrojado. Mas o mercado precifica. Quando vem alguém e fala, a culpa do alta do dólar é do especulador. Não. Porque quem olha de fora, quem vê de fora e está com dinheiro investido no Brasil, olha, nós temos uma instabilidade tributária muito grande. Sim. Nós temos uma complexidade fiscal muito grande e nós temos uma insegurança jurídica. Também. Muito grande. Depende lá isoladamente do STF, toma uma medida lá, o próprio não respeita STF, nada. Às vezes eles tomam uma decisão num determinado ano, no ano seguinte eles mudam aquela decisão. Sim. Então existe uma insegurança jurídica muito grande, principalmente no âmbito da tributação. Nós já passamos por essa experiência de virem outras empresas do exterior sondarem o Brasil para instalarem fábricas. Daí vêm os investidores estrangeiros
Nós sentamos com eles, isso no passado, nós explicamos como funciona a tributação no Brasil. Aí eles saem da mesa, não, eles olham para nós e falam, esses caras estão mentindo. Esses caras estão mentindo. Não pode ser assim o negócio aqui, né? E vão embora assim com aquele olho de desconfiado. Estão querendo que a gente não... Estão querendo que a gente não instale... Reserva de mercado, não quer que a gente venha para cá. Eles vão, fazem uma pesquisa e voltam de novo. Você vê que eles viram que nós falamos a verdade, né? E eles voltam assustados, assim, para tentar entender mesmo. A gente fala, eles anotam tudo, tal. Beleza. Eles vão embora. A terceira vez que eles voltam desanimados. Para ter certeza que eles entenderam direito. Checaram, fizeram o checklist, é tudo aquilo mesmo. Para desistir mesmo. Então, são esses fatores. Eu brinco que nós só temos 3 problemas no Brasil. Só 3. Executivo, legislativo e judiciário. Só isso. O executivo, o legislativo e o judiciário, eles têm que trabalhar de uma maneira técnica para a economia. Um presidente, um governador, qualquer político, na eleição ele pode falar o que ele quiser, mas na hora que ele entrar para o governo, ele tem que ser técnico. Trabalhar pela produtividade. O judiciário, o legislativo, mesma coisa. Ele que faz as leis. Fazer as suas atribuições. Nós temos um mundo muito dinâmico. Antigamente, os ciclos de um produto eram 50 anos. Hoje. Você nasceu com a cera canário encerando o chão. É verdade. Hoje não tem mais. Cera parquetina. Os ciclos foram... Nós percebemos isso. Os ciclos foram diminuindo e hoje nós temos ciclos econômicos, às vezes de 3 anos de empresa, 5 anos de empresa no máximo. Sim. E o legislativo demora muito tempo para tomar uma atitude na parte tributária para acertar o timing. Quando acerta o timing, é daqui a 10 anos, mas já passou. E os outros países estão na frente. O judiciário tem que se apartar da política. Esquece política. O judiciário é para ver a legislação, para ver as leis. Resguardar a Constituição, né? Resguardar a Constituição. No caso, o Supremo, sobretudo, né? Lógico. Principalmente. O Supremo, na minha opinião, me desculpe, mas assim, na minha opinião, eu vi uma vez, não sei qual presidente americano falou isso, perguntaram para ele, o que vai acontecer quando você deixar de ser presidente? Olha, quando eu deixar de ser presidente, eu vou ser promovido a cidadão. Olha só. Porque o cidadão é mais importante que o presidente. Tem mais autoridade, tem mais prestígio, né? E, na minha opinião... Aqui é inverso, né? O Supremo Tribunal Federal é o último recurso daquele que não tem recurso. Que é o povo brasileiro, aquele mais desamparado. É o que resguarda. Então ele precisa resguardar os direitos do cidadão hipossuficiente. Assim, eu vejo às vezes que tem lá pessoas presas, eu não sei porquê, que estão pelo Supremo, mas eles são pessoas que não têm foro privilegiado. Por que eles não tiveram? Por que eles não passaram pela primeira instância, pela segunda instância? Devido processo legal. Pelo devido... Não sei, eu não entendo nada do processo jurídico. Vocês me desculpem a minha ignorância. Mas o Supremo Tribunal Federal é a última morada da justiça do fraco e do oprimido. Verdade. É a minha opinião.